Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos produzir essa peça. Ó, ele é um tapete de Natal. Ele ficou, ó, esse daqui eu fiz ele no verde bandeira, certo? Nós vamos produzir ele. Hoje com vocês eu vou fazer ele no vermelho. Ó, vocês podem ver que aqui, ó, eu usei esse fiozinho para dar um destaque, né, na beiradinha dele. Esse fio que eu usei, ele é o fio Encanto. Eu usei essa cor aqui, ó, gente, o Dark Cheddar. Ele é a cor 4131. Esses fios, tanto o Encanto, ó, esse daqui. Então, aqui, ó, gente, tanto o Encanto quanto, que nem aqui eu usei barbante, o barbante verde bandeira. E hoje, para fazer com vocês, eu vou usar esse daqui, o vermelho. Todas essas cores eu tenho na minha loja lá no Shopee, tá bom? Eu vou deixar o link da loja na descrição do vídeo. O vermelho, ó, como vocês podem ver, eu cheguei a usar mais ou menos, eu acho que não sei se deu a metade do Encanto. Então, no vermelho que eu vou fazer com vocês, eu vou fazer com esse daqui também, porque eu quero ver quantos ele vai render. Esse tapete aqui, ó, ele ficou, olha só o tamanho dele. Ele ficou, em média, com 1,60 de comprimento e por 72 de largura. E o peso dele ficou 1,6 kg, tá bom? Então, aqui, ó, gente, ó, o material que nós vamos... Esse daqui é um esboço que eu fiz, né, pra mim, né, do nosso pinheirinho. Aqui, então, ó, nós vamos fazer inicial 202 correntinhas. São 196 para carreira, né, para iniciar a carreira, e daí mais 4 para virar o ponto, né? Então, 202 correntinhas. Essa quantidade, ela vai dar no nosso tapete 3 pinheiros. Aí, quem quiser fazer com mais ou com menos, né? Aí tem que fazer as contas certinho. Vou usar o barbante vermelho, né? Vou usar esse Encanto mesmo, né? Que é o Dark Cheddar. Que eu quero ver se eu consigo, né? Se vai dar, se ele rende 2 tapetes. Então, eu vou usar a mesma cor. As agulhas, vou usar a tesourinha, né? E a agulha de tapeceiro para arremate. Lembrando, gente, que quem compra na minha loja lá no Shopee sempre ganha agulha, essas agulhas de tapeceiro. Eu mando de brinde marcador, eu mando revistas, tudo depende da quantidade que a pessoa compra, tá bom? Vou usar a agulha número 3, vou usar a agulha 3,5 e a agulha 4. Que ao longo do tapete vocês vão, né, eu vou explicando para vocês por que essa troca de agulhas, tá bom? Então, aqui, gente, ó, nós vamos iniciar com uma correntinha de 202 correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer aqui, ó, as minhas 202 correntinhas, vou fazer com a agulha 3,5, que eu vou iniciar, e daí eu volto com vocês. Então, aqui, ó, gente, eu fiz, certo? As minhas 202 correntinhas e fiz mais 3 para virar, porque eu errei ali, eu contei no meu tapete, elas são 202 o total de ponto altos, tá? Então, agora nós vamos fazer o nosso primeiro ponto alto na quinta correntinha. Ó, eu fiz as correntinhas com agulha 3,5, só que assim, o meu ponto, gente, ele não é muito apertado e nem muito solto, ele é mediano. E como vocês viram ali no tapete, em volta, ele tem, tanto embaixo como em cima, ele tem carreiras de ponto alto. O meio dele é aberto, né? Então, para que ele não fique ondulado embaixo e em cima, essas carreiras de ponto alto eu vou fazer com a agulha 3, tá bom? Se você não tiver, e você não tiver a agulha 3, não tem problema. Você faz essas duas carreiras de ponto alto bem apertada, para ela não ficar ondulada depois. Então, nós vamos fazer aqui, ó, na quinta correntinha, nós vamos fazer o nosso primeiro ponto alto, ó, 1, 2, 3, 4, aqui na quinta. Porque daí essas correntinhas que ficou aqui, ela já é o primeiro ponto alto, aqui já é o segundo. Então, ó, aqui nós vamos fazer um ponto alto
em cada argolinha aqui das correntinhas, da nossa, que vai dar um total aqui, ó, gente, de 202 pontos altos, tá? Então, depois que você terminar a tua carreira, conta para confirmar se tem 202 pontos altos, para não faltar pontos na hora da gente fazer a divisão dos espaços, tá bom? Então, ó, eu tô fazendo aqui um ponto alto para cada correntinha, então você faz os teus, né? E já voltamos. Então, aqui, ó, gente, eu já terminei os meus, deu, né, os 202 pontos altos, tá? Agora aqui, como eu tô fazendo com a agulha 3 e, né, o ponto fica menor, então eu vou subir 3 correntinhas, tá? Para fazer a altura do meu ponto alto. Aí, viramos o nosso trabalho. E aqui, ó, nós vamos fazer essa carreira ponto alto sobre ponto alto, tá bom? Então, em todos os pontos altos, com a mesma agulha você vai fazer, ou se você estiver fazendo com a 3,5, você aperta um pouquinho o teu ponto, né? Para ele não ficar depois ondulado. Então, você vai fazer lá até o final, ponto alto sobre ponto alto, tá bom, gente? Então, essa carreira, ó, nós vamos seguir ela inteirinha, ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, ó, gente, já terminei toda a minha carreira, novamente, né? Inteira com pontos altos. Aqui, agora, eu vou trocar a minha agulha. Por quê? Porque assim, gente, podem perceber, quando você faz, vamos supor, no início do trabalho, e lá no final do teu trabalho, você faz carreiras seguidas de ponto alto, ela fica mais larga, porque a tendência do ponto alto é ele abrir mais a carreira, certo? E as próximas carreiras que nós vamos fazer, como elas vão ser, tipo, vai ter os pinheirinhos e em voltas deles vão ser grades, né? O tapete vai ficar mais aberto. Então, a tendência dele é ficar mais fechado, ele não vai abrir, ele vai fechar. Então, o que nós vamos fazer? Para ajudar a abrir um ponto, um pouco os pontos, e o teu tapete não ficar ondulado, nós vamos fazer com essas carreiras agora, as próximas, com a agulha número 4, tá? Porque daí as tuas correntinhas, elas vão ficar maiores, certo? Então, até o final agora dos pinheirinhos, nós vamos usar a agulha número 4. Então, aqui, ó, gente, ó, nós vamos... Agora eu vou subir 2 pontos, 2 correntinhas, para fazer o meu primeiro ponto alto. E aqui, ó, já fizemos o primeiro, vamos fazer mais 3 pontos altos, certo? Ponto sobre ponto. Ó, então, eu vou fazer até o final. Aqui no início, vão ser 4 pontos altos, ponto sobre ponto. E aqui do outro lado, no final, também. Os 4 últimos pontos são ponto sobre ponto. Então, aqui, ó, nós vamos fazer até lá o final 2 correntinhas, pula 2 pontos de base, no terceiro, um ponto alto. 2 correntinhas, no terceiro ponto, um ponto alto. Então, nós vamos fazer assim, 2 correntinhas e um ponto alto, pulando 2 pontos de base, até aqui o final. E aqui no finalzinho, igual nós fizemos aqui no início, nós vamos fazer os 4 últimos pontos, nós vamos fazer 4 pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer a minha carreira até lá ao final, e daí eu volto pra gente iniciar a terceira carreira. Desculpe, terceira não, terceira é essa daqui. Nós vamos iniciar daí a quarta carreira. Então, gente, já terminei, fiz aqui no final 4 pontos altos, certo? Agora eu vou subir 2 correntinhas, né? Vou fazer os meus 4 pontos altos, né, iniciais. Então, o primeiro já fiz a correntinha, segundo... Opa, gente, desculpe, porque essa próxima carreira é de ponto baixo. Então, eu vou subir só uma correntinha para dar a altura do ponto baixo. Vou virar, vou fazer 4 pontos baixos, certo? Porque aqui, até o final do, né, do tapete, eu vou seguir a carreira, seja com ponto baixo ou ponto alto, sempre eu vou fazer aqui, tá bom? Agora aqui, gente, ó, nós vamos fazer 2 pontos baixos para cada espaço
e um ponto baixo em cima do ponto alto. Então, vai ficar assim, ó, tá? 2 pontos baixos no espaço e um ponto baixo em cima do ponto alto. Nós vamos fazer desse jeito em cima de 9 espaços. Então, eu já fiz o primeiro aqui, eu vou fazer mais 8 espaços e daí eu já volto para mostrar como que nós vamos iniciar para começar a dar o formato aos nossos pinheirinhos, tá bom? Então, aqui, ó, gente, já fiz em 9 espaços. Agora, aqui, ó, nós vamos fazer por 5 vezes, olha, nós vamos fazer 2 correntinhas, porque depois, em cima, na outra volta, em cima dessas correntinhas, nós vamos fazer os nossos pontos pipocas, que é o que vão formar o pinheirinho. Então, eu fiz 2 correntinhas e vou fazer ponto alto em cima do ponto alto, ó, deixei o meu primeiro espaço. 2 correntinhas e o ponto baixo, né, em cima do ponto alto. Então, aqui, ó, nós vamos fazer 5 espaços, ó, já fiz o primeiro, o segundo e vou fazer mais 3. Olha, então, eu fiz aqui os meus 5 espaços. Agora, nós vamos voltar a fazer 2 pontos baixos dentro do espaço e ponto baixo em cima do ponto alto. Ponto baixo dentro dos espaços e ponto baixo em cima do ponto alto, certo? Agora, nós vamos fazer por 16 vezes. Eu vou explicar para vocês como que nós vamos fazer até o final da nossa carreira. Ó, por 16 vezes, nós vamos fazer, né, ponto baixo dentro dos espaços. Então, você vai contar 16 vezes, certo? Que nessa primeira carreira, essa vai ser a distância entre um pinheirinho e o outro. Fez as 16 vezes, você vai fazer mais 5 vezes esses com espaço, por 5 vezes, igual nós fizemos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, que vai ser onde vai ficar o nosso segundo pinheirinho, onde nós vamos iniciar na próxima carreira o segundo pinheirinho. Depois que você fizer essas 5 vezes com as correntinhas para ficar o espaço aberto, você vai fazer mais 16 vezes, que é o espaço entre esse pinheirinho e o próximo pinheirinho. Então, você fez mais 16 vezes essa repetição aqui, de 2 correntinhas, não, de 2 pontos baixos em cima dentro dos espaços e um ponto baixo em cima do ponto alto, por 16 vezes, certo? Após essas 16 vezes, você vai fazer novamente por 5 vezes esse daqui com os espaços, por 5 vezes. Ponto baixo em cima do ponto alto e 2 correntinhas, por 5 vezes. E vai sobrar 9 espaços, do mesmo jeito que nós fizemos aqui no início. Então, nesses 9 espaços, você vai fazer 2 pontos baixos dentro do espaço e um ponto baixo em cima do espaço, do ponto alto, certo? Por 9 vezes. E aqui, 4 pontos baixos em cima dos 4 pontos altos, tá bom? Então, gente, nós vamos fazer toda essa carreira assim, desse jeitinho que eu expliquei, cuidando para não perder, não fazer a mais e nem a menos aonde tem espaço e aonde é de ponto baixo, para não ficar errado o nosso pinheirinho. Se caso você termina a tua carreira, confere para ver se tá certinho. Se não tiver certo, desmanche e faz de novo, porque senão os pinheirinhos não vão dar certo, tá bom? Então, aqui, ó, gente, eu terminei a minha carreira, o meu deu certinho, aqui eu fiz, ó, os meus 5 abertinhos, né, que é 2 correntinhas, aqui sobrou certinho 9 espaços, tá? Se caso de vocês não deu certo, confere certinho os pontos, gente, para ver se tá saindo certo, tá? Então, aqui eu vou subir 2 correntinhas, né, para fazer o meu primeiro ponto alto. E aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto baixo, né, na lateral.
Então, eu fiz aqui as 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Aqui, nessa carreira, nós vamos começar a dar o formato aos nossos pinheirinhos. Então, nesses 9 espaços que eu fiz, né, os pontos baixos dentro do espaço, eu vou continuar fazendo assim, ó. Vão ser 2 correntinhas e o ponto alto, seguindo aqui onde tá o mesmo lugar onde tá o ponto alto, né? Então, 2 correntinhas, pula 2 pontos baixos e 2 correntinhas, certo? Eu vou fazer essa gradinha igual eu fiz na carreira anterior, até chegar aqui onde tá esse espaço. Daí, vocês param aqui, tá bom? Então, eu fiz aqui, certo? Nos 9 espaços, eu fiz mais 9. Aqui onde eu fiz aqui em cima do último, tá vendo? Eu fiz o meu ponto alto também. Agora, dentro do espaço, nós vamos fazer 4 pontos altos, que vai formar o nosso ponto pipoca, certo? Em todos os espaços, nós vamos fazer esses que tem as correntinhas, em todos nós vamos fazer, em cima das correntinhas, nós vamos fazer os 4 pontos altos. Esse lado aqui é o meu avesso, porque o lado direito é onde tá ficando aqui, certo? O direito dos pontos baixos. Então, para o ponto pipoca não ficar do lado avesso, o que nós vamos fazer? O ponto pipoca nós faríamos desse lado aqui, certo? Mas daí ele ia ficar no avesso do trabalho e eu quero que ele fique no direito. Então, olha, esse ponto que vai aqui em cima do ponto alto da carreira de baixo, ele não pertence ao ponto pipoca. Só pertence ao ponto pipoca os 4 pontos que vão ficar dentro aqui em cima das correntinhas, tá? Então, nós vamos pegar aqui, ó, no primeiro ponto alto que está dentro das correntinhas e vamos puxar o nosso fio. Porque aqui vai ser o avesso do ponto pipoca, então ele vai ficar, a voltinha dele vai ficar pro outro lado. Vamos fazer 2 correntinhas e aqui em cima desse ponto nós vamos seguir fazendo um ponto alto. Certo? Então, aqui eu iniciei o meu pinheirinho. Dentro aqui, nesse espaço das correntinhas, 4 pontos altos. Ó, então, eu fiz aqui, certo? Meus 4 pontos altos. Lembrando sempre, gente, que esse ponto que a gente faz em cima do ponto baixo, ele não conta para o ponto pipoca, é só os 4 pontos que estão dentro do espaço. Então, eu vou puxar o meu fio, 2 correntinhas, certo? Aqui em cima, sempre vou fazer aqui em cima o meu ponto alto, sempre, e daí 4 pontos altos para formar o próximo ponto pipoca. Aqui nós já demos início ao tronco do nosso pinheirinho. Aqui nós já estamos formando o nosso pinheirinho. Então, pego no primeiro ponto dos 4 e vou puxar para trás o meu fio, 2 correntinhas de espaço, sempre 2 correntinhas de espaço e faço um ponto alto em cima do ponto baixo. Certo? Ó, então, eu fiz aqui. Ó, então, 4 pontos altos, dentro aqui, né, onde tem as correntinhas, fiz aqui, ó, certo? Os 4 pontos altos. Então, vou pegar aqui no primeiro dos 4 pontos, vou pegar o meu fio e vou puxar para trás e já faço 2 correntinhas, para já fazer aqui o próximo. Um ponto alto em cima do ponto baixo, sempre vai ter esse ponto alto aqui separando, gente, ó. Pode ver que em todos tem esse ponto alto separando, ó, tá vendo? Em todos. Aqui nós vamos para o nosso último ponto pipoca. Esse tapete, gente, ele é fácil de fazer, ele não é difícil.
sabe? É só a gente prestar atenção para não perder os pontos, ó. Então, vou pegar o meu fio e vou puxar para trás e já faço as duas correntinhas e aqui o ponto alto em cima do ponto baixo. Então, eu fiz aqui, já iniciei o meu primeiro pinheirinho. Agora, nós vamos fazer até o final lá da nossa carreira, desse mesmo jeito que nós fizemos aqui, esse pedaço. Nesses aqui, onde são os pontos baixos, nós vamos fazer, onde é a grade, nós vamos continuar a grade, certo? Duas correntinhas e ponto alto em cima do ponto baixo, duas correntinhas e ponto alto em cima do ponto baixo, certo? Em todos os pedaços que forem assim, gradinha, nós vamos continuar. Nos espaços que tem aqui as correntinhas abertas, né? Aqui, ó, nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos aqui, certo? Então, se chegar aqui e você se perder, não lembrar como que faz o aqui, onde tem as correntinhas, volta o vídeo, gente, porque é exatamente o que tá aqui, tá? Ponto alto em cima do ponto baixo, e para fazer a pipoca são 4 pontos altos, duas correntinhas e já segue pro próximo espaço, tá bom? Então, aqui onde é espaço, onde tá as grades, nós vamos continuar. E aonde tem aqui, que é o aberto, né, as correntinhas, nós vamos fazer os pontos pipocas. Então, vão ficar, como nós fizemos 5 para cada pinheirinho, então vão ser 5 pontos pipocas que você vai fazer, repetindo 3 vezes, tá? Aí, aqui, você faz os 9 últimos, né, com a gradezinha, né, só o ponto alto e duas correntinhas e ponto alto. E aqui você finaliza com 4 pontos altos, tá bom? Então, aqui, ó, gente, terminei. Aqui é a minha carreira, né? Ó, eu fiz aqui, ó, por 3 vezes, né? O início do nosso pinheirinho. Agora, a nossa próxima carreira vai ser sempre assim, gente, ó. Uma carreira que vai o ponto alto e duas correntinhas, né? E seguida dos pontos pipocas. E a carreira seguinte sempre vai ser a carreira de ponto baixos, e aonde nós vamos fazer o ponto pipoca, nós vamos fazer as correntinhas, tá bom? Então, eu vou fazer aqui fiz uma correntinha, vou fazer os meus mais 3 pontos baixos, certo? Para seguir agora na próxima carreira. E aqui nós vamos fazer igual nós fizemos aqui nessa carreira, né? 2 pontos baixos dentro de cada espaço e um ponto baixo em cima do ponto alto. Façam assim, gente, até nós chegar aqui onde nós começamos os pontos pipoca, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, gente, certo? Os meus 9 espaços. Aqui onde nós fizemos o primeiro ponto pipoca, nós vamos fazer também ponto baixo, nós não vamos fazer espaço. Então, eu fiz aqui em cima das duas correntinhas e aqui, né, do ladinho, depois onde você, ó, você fechou aqui o ponto pipoca, aqui tem mais um espacinho, você faz mais um ponto baixo. Porque igual aqui nós fazemos 2 pontos baixos, aqui é onde não vai fazer ponto pipoca em cima, tem que fazer 2 pontos baixos também. E aqui, um ponto baixo em cima do ponto alto. Nessas 3 pipocas, nós vamos fazer o espaço. Então, nós vamos fazer agora as duas correntinhas, ponto baixo em cima do ponto alto, duas correntinhas, ponto baixo em cima do ponto alto, duas correntinhas e aqui o ponto baixo em cima do ponto alto. Assim como na primeira nós não fizemos o espaço, aqui na última também não. Então, aqui um ponto baixo, onde tá as correntinhas, aqui no espaço um ponto baixo e aqui um ponto baixo em cima do ponto alto. E vamos seguir agora 2 pontos baixos em cima, dentro do espaço, e um ponto baixo em cima do ponto alto.
Então, aqui, gente, do mesmo jeito que aqui nós fizemos o espaço das correntinhas somente nas 3 pipocas do meio, nos outros também nós vamos fazer o espaço somente nas 3 pipocas do meio e aqui também, tá? Que esse vai ser, o tronco do nosso pinheirinho. E no restante nós vamos fazer, né, os 2 pontos baixos dentro do espaço e uma correntinha, tá bom? Então, vamos fazer até lá o final da nossa carreira, certo? Exatamente como nós fizemos esse primeiro pedaço aqui, tá? Então, eu cheguei aqui no final da minha carreira. Aqui, ó, gente, sempre cuida, porque aqui, ó, do mesmo jeito que tem 4 pontos embaixo, ponto alto, em cima tem que ter os 4 pontos baixos. Sempre cuidar para não perder esse último ponto aqui, né? Não acabar comendo o ponto, para o teu trabalho não começar a ficar torto, tá? Então, agora nós vamos subir 2 correntinhas, né, para fazer o nosso primeiro ponto alto, e aqui vamos fazer, né, os 4 pontos altos, certo? E nós vamos continuar fazendo igual nós fizemos aqui nas carreiras anteriores, né, 2 correntinhas e um ponto alto em cima do ponto baixo, certo? Pulando os 2 pontos baixos que nós fizemos, né, na carreira anterior. 2 correntinhas, pula os 2 pontos baixos, no terceiro, né, que ele vai seguir ponto alto sobre ponto alto, né, em todas as carreiras. Nós vamos seguir assim até chegar aqui, porque aqui nós fizemos, né, os nossos pontos baixos, então nós vamos fazer também essa gradinha que nós estamos fazendo aqui, nós vamos seguir até aqui, tá bom? Então, aqui nós vamos fazer, ó, em cima aqui, né, dos 3 pontos pipocas de baixo, nós vamos fazer em cima, certo? Eu vou fazer como em todas as carreiras, eu vou iniciar com vocês, né? Porque depois, daqui em diante, é tudo repetição, né? Daí a repetição, daí a gente, qualquer coisa, qualquer dúvida, daí vocês voltam o vídeo um pouquinho. Então, eu fiz aqui os meus 4 pontos altos, né? E vou fazer a minha pipoca, 2 correntinhas, aqui o ponto alto em cima do ponto baixo, né? Faço os 4 pontos altos aqui dentro. Essa daqui, essa segunda carreira ainda pertence ao tronco do nosso pinheirinho, né? E daí, na próxima carreira, nós vamos iniciar os galhos do pinheirinho, tá bom? Então, aqui fiz os 4 pontos, vou puxar o meu fio, né? Lembrando que todas as carreiras o fio vai ser puxado daqui por trás, né? Para que ele não fique, nenhuma pipoca fique do lado avesso, tá bom, gente? E aqui vou fazer a minha última pipoca desse meu tronco. Então, fiz aqui os 4 pontos altos, né? E vou fazer aqui, pego o primeiro dos 4 pontos, lembrando sempre que esse que tá em cima do ponto baixo não faz parte da pipoca, né? E fiz aqui minhas 2 correntinhas, certo? Ó, fiz aqui minhas 2 correntinhas e vou fazer aqui o meu ponto alto. E aqui volto novamente, igual eu fiz aqui, né, gente? Ó, 2 correntinhas e um ponto alto, certo? Pulo os 2 pontos baixos, né? E no terceiro, para seguir, né, a linha dos pontos altos, tá bom? Então, do mesmo jeito que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui em cima dos outros. Essas 2 nós não vamos fazer pipoca e vamos fazer só em cima das 3 do meio, tá bom? Então, gente, ó, eu olhei aqui no meu desenho agora. Nós ainda vamos fazer mais uma carreira aqui para o nosso tronco. São 3 carreiras de ponto pipoca para o nosso tronco, tá bom? Então, agora, ó, essa carreira aqui que nós estamos, eu já adiantei o meu aqui, já iniciei, né, com os pontos baixos. E aqui nós vamos fazer as correntinhas exatamente em cima, somente aonde tá os pontos pipoca na carreira de baixo, né? Porque a próxima carreira
ela vai ser também 3 pontos pipoca. Então, nós vamos fazer, né, aqui as duas correntinhas e o ponto baixo, né, para poder fazer o ponto pipoca na próxima carreira. Por 3 vezes, igualzinho nós fizemos aqui nessa carreira de baixo. Então, aqui eu fiz, né, os 3 espacinhos para fazer o ponto pipoca. Então, como essas duas carreiras são repetição, então eu vou fazer inteira essa minha carreira aqui dos pontos baixos, que você vai fazer o espaço aqui com as correntinhas em cima, exatamente onde tá os 3 pontos pipocas, nos 3 pinheirinhos, tá bom? E o restante vai ser, né, 2 pontos baixos em cima das correntinhas e o ponto baixo em cima do ponto alto. Então, eu vou fazer toda essa minha carreira. A próxima carreira, que é o de pipoca, você vai fazer exatamente igual essa carreira aqui, que são os 3 pontos pipoca, em cima dos 3 pontos pipoca, tá bom? E daí eu volto só na outra carreira, que daí sim é onde nós vamos iniciar o nosso galho. Então, gente, aqui, ó, já terminei aqui a minha carreira, eu já fui com as correntinhas, né? Já voltei com os pontos pipoca e aqui eu já iniciei a minha carreira de ponto baixo. Então, como vocês perceberam, agora até quase o final, até lá em cima, até nós terminarmos o pinheirinho, vai ser meio que uma repetição. Só vai aumentar quantidades e diminuir dos pontos pipocas, tá? Então, como é que nós vamos fazer agora? Eu vou explicar para vocês a cada carreira, certo? Né? A quantidade certinha, né? No começo, e daí a gente se encontra sempre nas carreiras seguintes. Então, aqui, ó. Na próxima carreira, que é a que nós vamos começar a fazer aqui os galhos do nosso pinheirinho, então, nós vamos fazer os primeiros 4 espaços, nós vamos fazer somente os pontos baixos, certo? No espaço seguinte, é o que nós começamos a fazer as correntinhas e ponto baixo, certo? Que é onde, na carreira seguinte, nós vamos fazer o nosso ponto pipoca. Então, como que vai ser agora? Aqui eu fiz 4 espaços, somente ponto baixos. Esse espaço aqui com as correntinhas, nós vamos fazer ele por 15 vezes. Então, eu fiz aqui o primeiro, né? E vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vezes. Então, até aqui, eu vou fazer, né? Ó, ponto baixo, 2 correntinhas. Ponto baixo, 2 correntinhas. Aqui em cima, tudo. Aqui, eu vou fazer por 6 vezes, aqui, ó, 6 vezes. Somente ponto baixo. Ponto baixo dentro das aqui, 2 ponto baixo em cima do ponto alto. Fiz essas 6 vezes somente ponto baixo, vou fazer aqui novamente 15 vezes ponto baixo e 2 correntinhas, né? Para fazer os pontos pipoca em cima, por 15 vezes, igual eu fiz no primeiro pinheirinho. Aqui por 6 vezes, somente ponto baixo, e faço mais 15 vezes o ponto baixo e as 2 correntinhas para fazer o ponto pipoca na carreira de cima. E aqui, desse lado sobrou 4 espaços, aqui desse lado também sobra 4 espaços, que eu vou fazer somente ponto baixo e aqui 4 pontos baixos. Então, gente, eu vou fazer esta carreira, certo? Que são somente, né, os pontos baixos e aqui os pontos baixos com correntinha para fazer os pipoca. Vou fazer a próxima carreira, que são, no caso aqui, 15 pontos baixos com correntinhas, automaticamente na próxima vão ser 15 pontos pipoca, certo? E 6 pontos alto, 2 correntinhas. Exatamente seguindo o que nós estamos fazendo até agora, porque aqui já deu para vocês entenderem como que é a ideia do tapete, né? Então, não faz sentido nós irmos e voltarmos fazendo junto, né? Porque daí o vídeo vai ficar muito longo e repetitivo.
Então, nós vamos fazer as 2 carreiras e eu volto na próxima carreira para mostrar para vocês aonde que nós vamos fazer cada espaço e cada ponto, tá bom? Então, façam aí o de vocês, as 2 carreiras. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras e daí nós vamos voltar quando for novamente essa carreira aqui de ponto baixo para eu mostrar aonde vocês vão fazer os pontos baixos com espaço, para os pinheirinhos de vocês ficarem certinhos, tá bom? Então, aqui, ó, gente, já terminei a minha carreira todinha. Aqui eu já virei o meu trabalho e já fiz aqui os 3 pontos baixos, né? Uma correntinha e mais os 3 pontos baixos. Agora, nessa carreira, nós vamos ter um aumento de uma pipoca para cada lado do pinheirinho. Então, aqui nós vamos ter uma pipoca a mais e aqui nós vamos ter uma pipoca a mais. Então, na carreira de baixo aqui tinha sobrado 4 espaços, certo? Agora, nessa carreira vão ser 3 espaços no início e 3 lá no finalzinho. E no meio vão ser 4 espaços, eram 6, vão ser 4. Então, nós vamos fazer aqui o ponto baixo, né? 2 pontos baixos, um ponto baixo em cima do ponto alto. Aqui mais 2 pontos baixos, um ponto alto em cima do ponto alto, um ponto baixo, né? Em cima do ponto alto. E aqui 2 pontos baixos. E o ponto baixo em cima do ponto alto, certo? Então, ficamos aqui com 3 espaços. E agora, nós vamos fazer aqui. Nós tínhamos feito por 15 vezes, agora nós vamos fazer por 17 vezes, ó. Aqui no início e um a mais no final. Nós vamos fazer por 17 vezes, certo? O ponto baixo e 2 correntinhas para fazer o ponto pipoca na carreira seguinte, ó. 2 correntinhas, um ponto baixo, certo? Nós vamos seguir, gente, assim, ó, exatamente como nós fizemos nas carreiras anteriores, certo? Então, ó, 2 correntinhas, certo? Opa, tá pegando aqui o fio. E um ponto baixo em cima do ponto alto da carreira anterior, ó. 2 correntinhas, ponto baixo. 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo, 2 correntinhas, ponto baixo. Então, gente, nós vamos seguir até o final dessa carreira assim, em cima dos 3 pinheirinhos. É só você ver aqui, ó, aqui no início vai ser uma a mais e no final uma a mais. Então, 17 vezes você vai fazer ponto baixo e 2 correntinhas. Daí aqui por 4 vezes somente pontos baixos. Aqui novamente 17 vezes, né? Ponto baixo e 2 correntinhas. Aqui por 4 vezes somente ponto baixo. 17 vezes ponto baixo e 2 correntinhas, né? Lembrando que vai sobrar dos 2 lados, né? Uma pipoca para cada lado na próxima carreira. E aqui os 3 espaços que sobrou. E daí, né? Vamos retornar a próxima carreira fazendo os pontos pipoca, né? Então, na próxima carreira vai ser, né? O ponto alto e 2 correntinhas. E aonde tem os espaços, né? Nós vamos fazer os pontos pipoca, lembrando sempre que o primeiro ponto alto que tá em cima do ponto alto de baixo, do ponto baixo da carreira de baixo, ele não pertence à pipoca, né? Somente os 4 pontos altos que você põe dentro da argola, tá bom? Então, nós vamos fazer essa carreira com os pontos baixos e correntinhas, né? Para fazer os pontos pipoca. Vamos fazer a próxima carreira aqui, os pontos pipoca do pinheirinho, né? Seguidos aqui pelos
ponto alto e correntinha, onde é só espaço. Vamos fazer até aqui o final, tá bom? Vamos fazer até o final e daí eu volto com vocês para nós vermos onde nós vamos fazer na próxima carreira, onde que se inicia o nosso pinheirinho, tá bom? Então, aqui, ó, gente, já terminei a minha carreira, certo? Agora, nós vamos para a próxima carreira de pontos baixos. Deixa eu fazer aqui meu último ponto alto. Agora, nós vamos subir uma correntinha, certo? E vamos aqui fazer um ponto baixo para cada ponto alto da nossa base. Agora, nessa carreira aqui, nós vamos aumentar mais um ponto pipoca para cada lado. Ou seja, aqui nós tínhamos 3 pontos desse lado e 3 pontos lá no final, 3 pontos não, 3 espaços, né, sobrando. Nessa carreira nós vamos ter 2 espaços em cada ponta e entre os pinheiros vamos ter também 2 espaços, porque nós vamos aumentar um ponto pipoca em cada lado do pinheiro, certo? Então, nós vamos continuar fazendo do mesmo jeito, né? 2 pontos baixos dentro do espaço, um ponto baixo em cima do ponto alto da carreira anterior. Do mesmo jeitinho, gente, não vai mudar nada. A gente só vai começar a mudar, que nem quando for começar a diminuir, que nós vamos fazer agora mais um aumento e o próximo a gente vai diminuir. Então, aí... Mas a única mudança é essa, né? Que vai diminuir. E de diferente mesmo é só quando nós formos iniciarmos o nosso bico, certo? Então, deixei aqui os 2 espaços, certo? E agora, 2 correntinhas e o ponto baixo. 2 correntinhas e o nosso ponto baixo. 2 correntinhas e o nosso ponto baixo que fica, né, em cima do nosso ponto alto, certo? Que são as correntinhas que nós vamos utilizar, né, para fazer na carreira seguinte o nosso ponto pipoca. Então, nós vamos fazer aqui até lá o final, e daí aqui, para cada lado, um aumento, né, uma correntinha aqui. Para cada lado, nós vamos aumentar um espaço com correntinhas, certo? Para cada lado do pinheirinho. Ó, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Temos 17 pontos pipoca aqui no pinheirinho. Agora, na próxima carreira, nós vamos ter aqui, ó, 18 pontos pipocas, certo? Vai aumentar 18, não, 19, que vai aumentar um desse lado e um desse lado. Então, nós vamos ficar com 19 pontos pipoca e 2 espacinhos em cada lugar. 2 no início, 2 no final e 2 entre cada pinheirinho. Então, eu vou fazer toda essa carreira aqui de ponto baixo, né? E aqui os pontos baixos com as correntinhas para fazer os pontos pipocas. Vou fazer a próxima carreira com os pontos pipoca e volto para nós fazermos então a nossa próxima carreira, que nós vamos dar uma diminuída para poder fazer o formato do pinheirinho. Então, eu já fiz aqui, né, a minha carreira. Agora, nós vamos, nessa próxima carreira, como eu já tinha falado, nós vamos diminuir, né, os pontos pipoca, para nós fazermos começar a fazer o formato, né, formar os galhos. Então, aqui, ó, gente, eu fiz já fiz aqui meus 4 pontos baixos, né, em cima de cada ponto alto, já fiz aqui os pontos baixos, né, dentro dos espaços e em cima dos pontos altos. Então, nessa carreira, nós vamos diminuir de cada lado do pinheiro 2 pontos pipocas. Então, eu só vou fazer aqui só para, né, para vocês verem, né, para lembrarem como que é. Aqui, ó, no primeiro intervalinho aqui do ponto pipoca, a gente faz um ponto baixo.
Aqui, ó, nesse intervalinho a gente faz um ponto baixo, porque assim como aqui tem 2, aqui também tem que ter 2, né? E em cima do ponto alto da carreira de baixo, eu faço o meu outro ponto baixo, certo? Porque daí ele vai ficar igualzinho aqui nos espaços. Então, nós vamos diminuir aqui 2 pontos pipocas, certo? Então, aqui, ó, aqui eu já fiz, né, os meus 2. Agora, os próximos, eu vou fazer as correntinhas, para que a gente possa, na próxima carreira, né, dar continuidade ao nosso pinheirinho. Então, eu vou fazer agora aqui as correntinhas até aqui, certo? Porque esses 2 aqui eu não vou fazer. Então, nós vamos fazer essa carreira toda assim, tá bom, gente? Ó, nós vamos, os 2 primeiros e os 2 últimos, nós não vamos fazer as correntinhas de espaço, nós vamos fazer pontos baixos somente, certo? E em todos os pinheirinhos, vamos fazer aqui, né, os 2 pontos baixos nos intervalos, né? Tiramos 2 primeiros e os 2 últimos, tá bom? Nos 3 pinheirinhos. Olha, gente, eu já fiz a minha carreira aqui com os pontos baixos, certo? Agora eu vou voltar, né, preenchendo com os pontos pipocas. Eu só queria mostrar pra vocês, assim, porque às vezes a pessoa pensa, né, ah, que nem aqui eu fiz com a agulha 3, né? E aqui eu tô fazendo com a 4. Às vezes a pessoa pode achar, assim, que ele vai ficar estranho, né, que o tapete vai ficar o meio maior. Mas olha, gente, pra vocês verem, ó, ele tá ficando retinho, tá? Justamente por causa das trocas de agulha. Porque se eu tivesse feito essa carreira aqui com agulha maior, os pontos estariam maiores, né? Porque a tendência quando você faz carreiras inteiras com ponto alto, a tendência é que essa parte fique mais esticada, certo? E quando você faz carreiras mais abertas, a tendência é que ela fique menor. Então, é por isso, né? Só tô mostrando pra vocês que é por isso que eu tô fazendo com essa troca de agulhas, tá bom? Para que o tapete não fique com aquelas ondulações na beirada. Então, aqui, ó, gente, já fiz, né? Já voltei a minha carreira com os pontos pipoca, certo? Ó, diminuí 2 de um lado e 2 do outro, nos 3 pinheirinhos. Então, olha aqui, ó, como que tá ficando, né, o pinheirinho. Já tá, né, tomando o formato, certo? Gente, esse tapete, ele é lindo para colocar em qualquer lugar. Se você ou tua cliente quiser, até para colocar em cima da mesa, em cima de um balcão, sabe? Fica lindo, lindo, lindo. Ele vai, no final, ele fica uma peça muito sofisticada. Agora, aqui nessa nossa próxima carreira, eu já fiz aqui os meus primeiros quadradinhos, né, com ponto baixo. Aqui, nós vamos eliminar agora um ponto pipoca de cada lado. Então, aqui, ó, né, no primeiro ponto pipoca, eu já fiz os meus pontos baixos, certo? E agora, aqui eu volto a fazer, né, as correntinhas. Então, as 2 correntinhas e o ponto baixo em cima do ponto alto da carreira anterior, para deixar os espaços para fazer na carreira seguinte os meus pontos pipocas, certo? Então, nessa carreira, nós vamos diminuir um ponto para cada lado do nosso pinheiro. Aqui no primeiro ponto, nós vamos fazer pontos baixos. E no último ponto aqui, também pontos baixos. Vamos fazer as correntinhas somente aqui nesses do meio, tá bom? Vamos fazer isso, então, agora nos 3 pinheirinhos, certo? Então, aqui, ó, gente, ó, já fiz, certo? Toda a minha carreira no ponto pipoca, diminuindo um de cada lado. Já iniciei aqui a minha outra carreira, certo? Aqui somente os pontos baixos, né? Preenchendo os espaços. E aqui, gente, agora nós vamos diminuir 2 pontos pipoca de cada lado do pinheirinho. Então, eu já fiz aqui o meu ponto baixo,
em cima do ponto alto, né? Então, vou fazer aqui mais um ponto baixo, no outro espacinho aqui mais um ponto baixo, e em cima do ponto alto, um ponto baixo. Novamente, um ponto baixo, aqui, ó, mais um ponto baixo, e em cima do ponto alto, um ponto baixo. Então, aqui eu diminuí os 2 pontos, e agora eu começo novamente com as minhas correntinhas, certo? Passo ponto baixo em cima de cada ponto alto, e em cima do ponto pipoca eu vou fazer 2 correntinhas. Então, eu fiz aqui o ponto baixo, 2 correntinhas e ponto baixo. Então, agora nós vamos seguir até aqui, fazendo, né, ponto baixos e correntinha, e nos 2 últimos pontos aqui, nós vamos fazer pontos baixos, certo? E nós vamos fazer igual nos 3 pinheirinhos. Então, aqui, ó, só para mostrar para vocês, né, olha como o nosso pinheirinho já tá tomando forma. Agora, nessa próxima carreira aqui, nós vamos começar a formar o nosso próximo galho do pinheirinho, tá bom? Então, aqui, ó, gente, já terminamos, né? Então, nós vamos iniciar agora a nossa próxima carreira para dar continuidade. Então, essa é a nossa carreira de pontos baixos. Então, vamos subir a correntinha, né, para dar a altura do nosso primeiro ponto baixo. E vamos, né, continuar aqui com os nossos pontos baixos. Ponto baixo em cima de cada ponto alto, do mesmo jeito que nós estamos fazendo até agora. E aqui, né, os pontos baixos nos espaços, né, em cima das correntinhas e o ponto baixo em cima do ponto alto. Vamos seguir assim até aqui, ó, até o penúltimo. Esse último aqui, nós já vamos fazer na nossa próxima carreira ponto pipoca. Então, nós vamos preencher com pontos baixos até aqui, ó. Vão ser 6 quadradinhos, tá bom? Então, aqui, ó, eu já cheguei aqui, né, no meu penúltimo quadradinho, aqui antes do ponto pipoca. Aqui nós vamos continuar fazendo do mesmo jeito, né, 2 correntinhas e o ponto baixo em cima. Opa, soltou aqui. Vamos fazer as 2 correntinhas, né, e o ponto baixo em cima do nosso ponto alto, né, porque daí na próxima carreira, aqui em cima, nós vamos voltar ele com o ponto pipoca. Então, eu vou fazer da mesma forma, olha, gente. Ponto baixo em cima do ponto alto, e aonde eu tenho aqui o meu penúltimo, o último espaço aqui, né, vai ser correntinhas, e aqui, então, nós vamos fazer as correntinhas para fazer o ponto pipoca, nós vamos ter um aumento do ponto pipoca para cada lado do pinheirinho, certo? Então, nessa carreira, nós vamos aumentar uma aqui de correntinhas e um espaço aqui de correntinhas, nos 3 pinheirinhos. Então, vamos fazer essa nossa carreira, já vamos voltar com os pontos pipoca, já preenchendo aqui, né, um ponto pipoca a mais para cada lado do nosso pinheirinho, tá bom? Vamos fazer essa ida e a volta, e eu volto novamente para vermos como que vai ficar a nossa próxima carreira. Então, aqui, ó, gente, ó, já iniciei a minha próxima carreira, certo? A minha carreira de pontos baixos. Então, aqui nessa próxima carreira, nós vamos aumentar mais um espaço para na próxima carreira fazer mais um ponto pipoca de cada lado do nosso pinheirinho. Então, aqui, nessa carreira, nós vamos ter 5 espaços, certo? No sexto, nós vamos fazer as correntinhas, ponto baixo, para na próxima carreira virmos aqui com o nosso ponto pipoca, certo? Então, essa carreira nós vamos ter mais um aumento de correntinhas, né? Em cada espaço, cada um espaço do lado dos pinheirinhos. Então, tanto desse lado, né, como do outro lado, vamos fazer igual. Vamos fazer aqui no sexto espaço, nós vamos fazer correntinhas,
certo? Para na próxima carreira nós virmos, né, voltarmos ela com ponto pipoca. Eu vou fazer toda essa minha carreira aqui, daí eu volto no início do ponto pipoca, tá bom? Então, gente, ó, eu cheguei, tô aqui, ó, bem na parte onde eu vou fazer o meu pinheirinho. Eu voltei aqui com vocês só para, né, para vocês relembrarem que, gente, ó, quando você fizer de um lado, nunca esqueça de fazer do outro. Dá uma olhada no tapete de vocês, porque se caso um lado tiver diferente do outro, desmancha, gente, esse pedaço e faz de novo, porque senão depois, quando você for usar o teu tapete ou a tua cliente, você vai ver que ele ficou estranho, ele fica feio, tá? Ele tem que ficar harmônico. Os 3 pinheirinhos, eles têm que ficar igual. E aqui, ó, só lembrando vocês que esse ponto alto que fica em cima do ponto baixo da carreira anterior, ele não faz parte do nosso ponto pipoca. Só esses 4 pontos que ficam aqui, ó, dentro da nossa argolinha, que são do ponto pipoca, certo? Então, eu fiz aqui, ó, tem 5 pontos, mas esse aqui, que é o que está em cima do ponto baixo da carreira anterior, ele não pertence. Então, eu vou pegar só os meus, aqui, ó, só os 4 pontos, certo? E sempre pegando ele, fechando ele na tua frente, né, virado para você, você fecha ele para que a parte da pipoca fique pro outro lado, que vai ser o lado direito do nosso tapete. E outra coisa, essa peça aqui, esse tapete, ele é uma peça que ele fica um tapete sofisticado. Então, você não precisa propriamente usar ele no chão. Você pode usar ele como tapete, pode usar ele na mesa, certo? Para enfeitar a sua mesa ou balcão. E pode usar também como peseira em cima da cama. Depois que eu terminar, eu vou mostrar para vocês como que ele fica, de repente, em cima da cama. Ou esse vermelho, por exemplo, né? Ou verde em cima de uma colcha bonita. Ele fica muito bonito, tá bom? Então, eu vou terminar aqui a minha carreira dos pontos pipoca que nós estamos fazendo agora. E daí eu volto na próxima carreira aqui dos pontos baixos, pra gente ver aonde vai ficar o próximo início dos pontos pipocas. Então, aqui, ó, gente, eu já fui, né, já voltei, já fiz a minha carreira com um aumento de pipoca. Nessa carreira agora, nós vamos diminuir. Nós vamos ficar aqui, ó, nós temos os 5, né, quadradinhos. E nós vamos diminuir 2 pontos. Nós vamos tirar da próxima carreira esses 2 pontos. A próxima carreira de ponto pipoca, nós vamos começar aqui, na terceira pipoca, e vamos tirar também 2 pipocas do outro lado do pinheiro. Então, como nós vamos diminuir, nós vamos, né, fazer como nós fizemos anteriormente nas outras carreiras, pontos baixos. Então, aqui, onde fica a pipoca, nós vamos fazer 2 pontos baixos para ficar compatível com aqui, onde nós fazemos 2 em cima da correntinha. E um ponto baixo em cima do ponto alto da carreira anterior. E no próximo também, 2 pontos baixos no meio onde fica a pipoca, né? E um ponto baixo em cima do ponto alto da carreira anterior. E aqui sim começamos as nossas correntinhas para dar espaço para nossa próxima carreira de pipocas, certo? Então, gente, nessa carreira aqui, nós vamos diminuir, tirar 2 de um lado do pinheirinho e 2 do outro lado. Nós vamos ficar nessa carreira com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos pipocas nós vamos ter que fazer. Então, nós vamos fazer 9 espaços, certo? Nós vamos abrir 9 espaços. Os primeiros 2 nós vamos fazer com ponto baixos, fechar, e os 2 últimos também fechar. Então, nós vamos fazer assim nos 3 pinheirinhos. Então, vamos fazer essa nossa carreira, né? Preparar a carreira para receber os pontos pipocas da carreira seguinte. Então, nós vamos fazer essa, vamos voltar com a nossa carreira de pontos pipocas, tá bom?
Então, aqui, ó, gente, já fiz, já voltei com a minha carreira, certo? Olha, né, diminuindo aqui os 2 pontos pipocas, né, que tinha que diminuir de cada lado do pinheirinho. Aqui nessa carreira, nós ficamos com 3, 6, 9 pontos pipocas. Agora, nessa carreira, ó, eu já fiz aqui, já iniciei a minha carreira com os pontos baixos, certo? E aqui nessa carreira, nós vamos diminuir de cada lado do nosso pinheirinho um ponto pipoca. Então, nós vamos fazer, né, os 2 pontos baixos em cima do nosso ponto pipoca e um ponto baixo em cima do nosso ponto alto da carreira anterior, certo? Então, aqui nós diminuímos no caso, argola, né, nessa carreira. Porque nessa carreira nós vamos fazer as argolas para na próxima carreira voltar com pontos pipocas em cima. Então, eliminei aqui a minha primeira, certo? Aqui eu fiz os pontos baixos e agora sim nós vamos fazer as nossas argolas, 2 correntinhas e um ponto baixo em cima do ponto alto da carreira anterior, 2 correntinhas, um ponto baixo, certo? Nós vamos seguir assim agora até aqui, né? Até o nosso penúltimo ponto pipoca. E esse último ponto, nós vamos fazer pontos baixos, porque esse ponto, na próxima carreira, ele não vai ter ponto pipoca, tá bom? Então, nós vamos diminuir um para cada lado, e a carreira próxima de pontos pipoca vão ser 3, 6, 7 pontos pipocas, certo? Em cada pinheirinho. Então, eu vou fazer essa minha carreira fazendo os pontos baixos com argolinha, né? Depois os pontos baixos e 2 pontos baixos em cada intervalo né? Em cada intervalinho aqui, em cada quadradinho. E aqui, né, em cada pinheirinho, vou lembrar de diminuir um ponto pipoca de cada lado. Então, aqui eu vou fazer pontos baixos, aqui eu vou fazer pontos baixos, e em cima desses 7 pontos, eu vou fazer com 2 correntinhas, certo? Ponto baixo e 2 correntinhas. Vamos fazer isso até o final. Vamos voltar com os nossos pontos pipocas, e eu volto para nossa próxima carreira de ponto baixo, para mostrar onde nós vamos iniciar as nossas correntinhas, certo? Então, gente, já terminei a minha carreira, já iniciei aqui a minha carreira de pontos baixos. Mas eu queria só mostrar para vocês, né, para vocês olharem aí o tapete de vocês, olha como tá ficando bonito. E aqui, ó, lembra, ó, nós fizemos, né, aqui com a agulha, né, de número 3. Então, vocês viram como aqui, ó, ele tá ficando retinho, certo? Porque aqui nós fizemos com a agulha menor, né? E aqui nós estamos fazendo com a número 4, para que ele fique bem harmônico, que ele fique, ó, retinho, ó, tá? Igualzinho. Agora, nós vamos para a nossa próxima carreira. Aqui agora, gente, ó, nessa próxima carreira, então eu já fiz aqui, já iniciei os meus pontos baixos, né? Nessa carreira, nós vamos também fazer uma diminuição. Então, aqui no nosso primeiro ponto pipoca, nós vamos fazer os 2 pontos baixos e vamos fazer, né, o nosso ponto baixo em cima do ponto alto que nós fizemos aqui na carreira anterior. E aqui nós iniciamos as nossas correntinhas que nós vamos usar na próxima carreira, né, para fazer os pontos pipocas. Então, nessa carreira aqui, nós vamos diminuir um de um lado e um do outro. Então, nós vamos ficar com 5 pontos pipocas na carreira seguinte, tá bom? Então, nós vamos fazer nós vamos ir com a carreira de pontos baixos, né? E aqui os pontos baixos com correntinha, para fazer o nosso espaço, né? E vamos seguir por todos os pinheirinhos, diminuindo, certo? Um para cada lado. Então, na próxima carreira, 5 pontos pipocas, ok? Então, já cheguei aqui, já fiz
as minhas duas carreiras, né? Já fui com a carreira de ponto baixos, já voltei com a minha carreira de ponto pipoca aqui. Ficaram 5, né? Nessa carreira. E agora, gente, nós vamos iniciar a carreira que vai iniciar o nosso último galho dos nossos pinheiros, certo? Então, essas são as últimas carreiras, as próximas do próximo galho vão ser 5 carreiras para nós finalizarmos a parte dos pinheirinhos, tá bom? E daí nós temos mais 3 carreiras, que é uma só de ponto alto e correntinha, e daí outras 2 carreiras somente ponto alto. E aí então nós começamos a fazer a parte da moldura do nosso tapete, tá bom? Então aqui, ó, para nós começarmos o nosso próximo galho do pinheiro, então eu já iniciei aqui a minha carreira de pontos baixos, certo? Aqui, ó, ele ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos somente com os pontos baixos, certo? Pontos baixos em cima das correntinhas e pontos baixos em cima do ponto alto da carreira anterior. E aqui nós vamos iniciar ponto baixo com correntinha 2 carreiras antes do nosso pinheirinho, ou seja, no oitavo bloquinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No oitavo, nós vamos fazer o ponto baixo, né, em cima do nosso ponto alto da carreira anterior e 2 correntinhas, certo? Ponto baixo, 2 correntinhas, o nosso ponto baixo, que assim nós estamos iniciando a nossa carreira, preparando, né, para pegar a próxima carreira, que será a de pontos pipoca, certo? Então, aqui nós estamos fazendo as nossas argolinhas. Nessa carreira, gente, então, vai aumentar 2 pontos pipocas para cada lado dos nossos pinheirinhos, certo? Então, aqui, ó, nessa carreira anterior nós tínhamos 5, então aqui nós vamos ter 6, 7, 8, 9. Ó, porque ele vai ficar assim, né? Mais 2 para um lado e mais 2 para o outro, certo? Então, nós vamos fazer todinha essa carreira. A parte que é só ponto baixo, vamos fazer como aqui, somente ponto baixo. E aqui onde nós vamos receber o ponto pipoca na próxima carreira, nós vamos fazer as nossas argolinhas, tá bom? Então, eu vou fazer essa minha carreira de preparação e vou voltar com a próxima carreira, que é a de ponto pipoca, e daí eu volto pra gente fazer a outra carreira do pinheirinho. Então, aqui, ó, gente, voltei aqui com vocês, já fui, né, já fiz as minhas 2 carreiras, fiz a de baixo, né, de ponto baixo, voltei já com a minha carreira de pontos pipoca, certo? Aqui, ó, eu já iniciei a minha carreira de pontos baixos. Aqui nós fizemos, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos, né, com os pontos baixos em cima da correntinha. E aqui nós vamos fazer mais um, né, ponto baixo e ponto baixo em cima do ponto alto da carreira de baixo. Agora, essa parte aqui do nosso pinheirinho, nós chegamos, ó, nós fizemos, aqui é o primeiro galho, aqui é o segundo galho, certo? E aqui, essa parte de cima, agora que nós iniciamos, é a copa do nosso pinheirinho, certo? É a última parte do pinheiro. Então, eu vou explicar para vocês agora como que nós vamos fazer até chegar na última carreirinha do pinheiro, tá bom? Porque agora não tem nada de segredo, não vai ter esse zigue-zague de aumento e diminuição que nem teve aqui. Então, eu vou explicar para vocês e daí a gente volta junto lá para começar a próxima carreira depois do pinheirinho. Então, aqui, ó, gente, na copa vai ser assim. Aqui, ó, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos pipocas, certo?
Então, agora, a cada carreira, nós vamos diminuir um ponto pipoca de cada lado. Vamos continuar, claro, né, fazendo essa carreirinha de pontos baixos, e aonde nós temos que fazer o ponto pipoca, nós vamos fazer, né, aqui os pontos baixos, duas correntinhas e ponto baixo, do mesmo jeito que nós fizemos até agora. E nas carreiras de ponto pipoca, cada carreira nós vamos diminuir um ponto. Por exemplo, que nem aqui, eu vou diminuir o meu ponto, vou diminuir. Então, aqui eu fiz 2 pontos baixos e um ponto baixo em cima do ponto alto. Já diminuí aqui, esse aqui não vai ter na próxima carreira, certo? Então, agora eu começo minhas 2 correntinhas e ponto baixo, 2 correntinhas, certo? E ponto baixo, né? Porque essa carreira é a minha carreira de apoio, é onde eu vou fazer os pontos pipoca na carreira seguinte. Então, nós vamos continuar assim, desse mesmo jeitinho. Então, aqui, ó, nessa carreira nós estamos com 9 pontos pipocas. Na próxima, sai fora esses 2, vamos estar com 7. Na próxima, vamos estar com 5. Na próxima, com 3. E a última carreira, nós vamos estar só com 1, que é a pontinha do nosso pinheiro, certo? Então, de agora até a pontinha do nosso pinheiro, nós vamos fazer mais 4 carreiras de ponto pipoca. Lembrando que fez a carreira de ponto pipoca, volta com a carreira de ponto baixo para fazer a nossa base aqui, para encaixar os pontos pipoca, certo? Então, nós vamos fazer 4 vezes, né? Aqui, ó, agora nós vamos fazer a carreira de apoio, né? Voltamos com pipoca, com 7 pontos. Fazemos novamente a carreira de ponto baixo, voltamos com 5 pipoca. Novamente a carreira de ponto baixo e voltamos com 3 pipoca. Fazemos novamente a carreira de ponto baixo e voltamos com 1 pipoca. E daí, quando nós voltarmos com esse 1 pipoca, nós vamos fazer mais uma carreira de ponto baixo. Só que daí, como não tem mais ponto pipoca, nós vamos fazer ela inteirinha de pontos baixos, tá? Vai fechar uma carreira, daí a última inteira só pontos baixos, tá bom? Então, eu vou fazer até chegar a essa carreira, vocês fazem aí a de vocês, né? Lembrando que agora cada carreira diminui uma pipoca de cada lado, tá bom? E nós voltamos na última carreira, que vai ser somente pontos baixos. Então, aqui, ó, gente, chegamos na nossa última carreira do pinheirinho, ó, certo? Chegamos aqui no último ponto pipoca. Nós fizemos aqui, ó, o ponto pipoca, certo? E voltamos com a carreira inteirinha de ponto baixo, até lá o final. Então, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, olha. Ó, aqui ficou, então, ó, fizemos toda a carreira, né, em ponto baixo, todinha, ó, aqui no ponto, pipoca em cima, né, todinha ela. Agora que nós chegamos aqui, então, nós vamos fazer uma carreira só de ponto alto e 2 correntinhas, certo? Então, nós vamos subir, né, as nossas correntinhas para fazer a vez do nosso primeiro ponto alto. Eu vou mostrar só o comecinho para vocês, né? E depois a gente vai até lá ao final. Então, vamos fazer aqui, ó, ponto alto, sobre, né, cada ponto baixo da carreira anterior, certo? E aqui nós vamos seguir os quadradinhos de baixo. Então, vai ser 2 correntinhas, um ponto alto em cima do ponto baixo da carreira anterior. Vamos continuar fazendo assim. Só que agora nós vamos fazer a nossa carreira inteira até lá o final, ó. Vai ser assim: 2 correntinhas e o ponto alto em cima do ponto baixo da carreira anterior. Nós vamos fazer até o final. Lá nós vamos fazer os 4 pontos altos em cima dos 4 pontos baixos da carreira anterior. E daí eu volto com vocês. Então, aqui, ó, gente, já terminei
toda a carreira, ó, né? Ponto alto em cima de cada ponto alto que tem, né? Duas correntinhas, pula 2 pontos baixos, né? Ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, duas correntinhas, ponto alto, certo? Agora, do mesmo jeito que aqui, ó, no início, nós usamos a agulha número 3, aqui no final também nós vamos usar agora de novo a agulha número 3. Porque agora nós vamos fazer essas duas carreiras aqui de baixo, tá? Que nós fizemos para iniciar o trabalho, nós vamos fazer agora elas aqui. Então, nós vamos subir as nossas correntinhas e vamos fazer duas carreiras inteiras somente ponto alto. Então, por isso que nós vamos usar agora uma agulha, né, um pouco mais fina. Porque o que acontece? Quando você faz carreiras só de ponto alto, bem fechada, em cima de carreiras abertas, a tendência é que o ponto alto ele fique maior, né? Então, para nossa carreira não ficar torta, o nosso tapete, né? Não ficar mais largo aqui a parte de cima do que a parte de baixo. Então, agora nós vamos seguir com duas carreiras de ponto alto. Então, nós vamos fazer aqui, né? Como nós já havíamos fazendo o ponto alto sobre cada ponto aqui de base. E aqui, do mesmo jeito, ó, 2 pontos altos dentro das correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto, certo? 2 pontos altos aqui, ó, dentro da correntinha e um ponto alto em cima do ponto alto, certo? Se por um acaso você fizer, você ó, coloca o teu tapete, estica ele, se você achar que ele ficou repuxando, você pode desmanchar e fazer com a agulha maior, tá? Mas o meu, ele ficou bom fazendo com essa agulha, tá bom? Então, nós vamos fazer essa carreira inteirinha de ponto alto. Vamos voltar a outra carreira ponto alto sobre ponto alto até aqui o final, tá bom? Aí eu volto com vocês para nossa segunda parte da videoaula, que vai ser onde nós vamos começar a fazer a moldura do nosso tapete.